campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos mais uma vez para realizarmos a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 17, Sejam Perfeitos. E o item 9, os superiores e os inferiores. Foi Instruções dos Espíritos, François, Nicolas, Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Aquele que recebe a autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, assim como acreditam erroneamente a maior parte dos poderosos da terra, que pensam que a autoridade lhes foi dada como direito ou uma propriedade. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito e, muito menos, uma propriedade, pois a retira dos que dela se acham proprietários quando lhe convém. Se a autoridade fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando ela pode lhe ser retirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira quando julga necessário. Todo aquele que recebe a autoridade, seja qual for o tamanho dessa autoridade, desde um patrão para com o seu empregado até o soberano para com o seu povo, não poderá esquecer que é um encarregado de almas e que responderá pela boa ou má orientação que der a seus subordinados. Toda responsabilidade recairá sobre aquele que, tendo autoridade, deixar que seus comandados cometam faltas e sejam levados pelo vício ou pelos maus exemplos, da mesma maneira que colherá os frutos de seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, seja ela pequena ou grande, sempre lhe será dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro objetivo é fracassar em sua execução. Assim como Deus pergunta aos ricos, o que fizeram da riqueza que, em suas mãos, deveria ser uma fonte espalhando fecundidade ao redor de todos, também perguntará para aqueles que receberam alguma autoridade. Que uso fizeram dessa autoridade? Que mal impediram? Que progresso promoveram? Se eu dei a vocês, subordinados, não foi para que fizessem deles escravos de suas vontades, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou de suas ambições. Se eu fiz vocês fortes e confiei-lhes os fracos, foi para que pudessem ampará-los, ajudando-os a chegarem até a mim. Aqueles que possuem autoridade e seguem as palavras de Cristo não desprezam nenhum dos que estão abaixo, pois sabem que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo ensina que devem tratar de maneira igual a todos os seus subordinados, que aqueles que hoje lhe obedecem talvez já tenham lhe dado ordens ou poderão vir a dar em uma existência futura. Ensina também que serão tratados amanhã conforme estão tratando hoje, aqueles sobre os quais exercem sua autoridade. Tanto os superiores quanto os inferiores possuem sagrados deveres a cumprir. Se o subordinado é espírita, sua consciência lhe dirá com mais forte razão que não pode deixar de desempenhar seus deveres, mesmo que seu chefe não cumpra com os seus. O espírita sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de um não justificam as faltas de outros. Se sofre na condição de subalterno, sabe que esse sofrimento é merecido, porque ele mesmo pode já ter abusado em existências anteriores
da autoridade que possuía. Experimenta agora, por sua vez, o que fez os outros sofrerem. Se precisa suportar o emprego atual por não encontrar outro melhor, o Espiritismo lhe ensina a aceitar essa situação sem reclamar, como sendo uma prova para sua humildade e necessária ao seu adiantamento. Sua conduta é uma prova para a sua humildade. Sua conduta é norteada pelo conhecimento espiritual que possui, e ele age para com seu patrão como gostaria que seus subordinados agissem para consigo, caso ele fosse o chefe. Assim, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois sabe que toda negligência em seu trabalho é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus esforços. Resumindo, ele é guiado pelo sentimento do dever que sua fé lhe fornece e pela certeza de que todo afastamento do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Então eu destaquei algumas coisas aqui que eu gostaria de comentar com vocês, né? Porque nos traz dois elementos. Nos fala da riqueza, que é uma prova muito difícil, e agora nos mostra que a autoridade é uma prova também bem difícil de ser cumprida, porque muitas vezes ela nos foi dada. Como tudo que nós temos, o nosso corpo, que é material, é nos dado por empréstimo, né? E nós precisamos trabalhar da melhor forma possível com essas coisas materiais. E a autoridade é uma delas, que é momentânea, né? Em algum momento de nossa vida, nós podemos passar por essa experiência, né? De cumprir uma tarefa, uma missão, de coordenar um grupo, né? De comandar um grupo. Então, que a gente possa fazer essa tarefa com amor, que é o que Deus nos ensinou através de Jesus, né? Agir com amor, agir para com o nosso próximo como gostaríamos que agissem conosco. Esse é um dos ensinamentos que o nosso amado Mestre Jesus nos deixou, né? E essa tarefa que nos é dada em alguns momentos da nossa existência é uma das tarefas difíceis, mas não impossíveis de ser cumpridas, né? E se torna um desafio para que a gente possa agir da melhor forma possível. E como o texto nos diz, a autoridade nos foi dada como um direito, né? Ela não é um direito nosso, nenhuma propriedade, e pode ser retirada por Deus, né? No momento que Ele melhor aprover, né? Porque Ele nos concede essa autoridade como uma prova, como uma missão, e se a gente nesta prova não agir corretamente, num determinado momento nós vamos perder esse cargo, né, de autoridade, porque não agimos corretamente. Uma outra parte que me chamou a atenção aqui é quando nós não podemos esquecer que quando estamos na função de comandar, de comando, nós somos um encarregado de almas, né? E nós vamos servir de exemplo para aqueles que estão sob a nossa tutela, né? Estão subordinados a nós. Se nós agirmos com orgulho, com vaidade, com egoísmo, né? Como diz aqui, nós vamos fracassar na nossa missão e nós vamos nos desviar do verdadeiro objetivo, que é cumprir de modo correto esta prova que nos foi dada, né? E a gente pode se desviar justamente pelo que eu falei, pelo orgulho, a vaidade, o egoísmo. De repente eu me vejo num cargo, né, comandando algumas pessoas e eu fico achando que eu sou uma pessoa acima de todos. Não. O texto também nos fala que o Espiritismo vem nos explicar que não existem diferenças, né?
Hoje nós poderemos estar numa posição de comando, mas num outro momento nós vamos estar sendo comandados, né? E tudo aquilo que eu fizer para o meu irmão, eu estou autorizando ele a fazer para comigo, né? Porque se eu agir mal, se eu agir incorreto, se eu agir de maneira prepotente, autoritária, quando eu estiver na posição de comandado, eu não vou poder reclamar do que fizerem para mim, né? Então, essa é uma das lições que o Espiritismo também vem nos trazer, e esse texto é muito bom, porque em um determinado momento nós estamos acima de alguém. Não que a gente seja superior, o próprio texto nos diz, né, quando fala de superiores e inferiores, não existe ninguém acima de ninguém. Nós somos todos iguais. Perante Deus, nós fomos criados iguais. Nós poderemos estar aqui, enquanto encarnados, numa posição superior ao outro irmão. Mas essa posição não me dá o direito de fazer o que eu bem entender, de passar por cima dessas pessoas, de não olhar o lado delas e realmente imbuídos dessa função autoritária, eu vou agir incorretamente, eu vou agir sem amor, não me preocupando se a pessoa está gostando ou não, se ela está desempenhando bem o seu trabalho ou não. Vou achar que é obrigação, não preciso fazer mais nada a mais do que o cargo vai exigir. Então nós temos que ter muito cuidado. E esses são os aprendizados, né, que nós temos ao longo da nossa existência. Em determinados momentos nós estamos no comando, em outros momentos somos comandados. E em qualquer uma dessas posições nós precisamos agir com amor, agir com caridade, olhar o nosso irmão, não achar que somos donos da verdade, não achar porque estamos no comando tem que ser feito da minha maneira. E o texto também nos diz, não é, que às vezes, principalmente quando fala se o subordinado é espírita, né, a consciência vai lhe dizer que ele não pode deixar de desempenhar seus deveres, mesmo que a gente não esteja satisfeito com o nosso chefe, que a gente não goste, né, do chefe, mas nós vamos agir, porque na verdade, enquanto subordinados, é dali que nós estamos retirando o nosso ganha-pão. Então nós precisamos fazer com amor, da melhor forma possível, não é? E a gente encontra, né, tanto aqueles que estão comandando como os comandados, achando que não precisam fazer o seu trabalho corretamente, agindo de forma impensada, agindo errado, cometendo erros, né? E a gente não pode esquecer que nós somos exemplos, sempre. Nós estamos sempre sendo olhados, observados por aqueles que nos rodeiam, né? Porque eles estão próximos a nós. E se a gente agir errado, eles vão ver esse exemplo e poderão vir a agir também da mesma forma. Então nós precisamos cuidar muito, não é? Neste momento em que estamos nessa função. E o texto assim termina, né, nos mostrando que assim é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois sabe que toda negligência em seu trabalho é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus esforços. Isso nos fala no momento que somos subordinados, não é? Então a gente precisa cuidar. Hoje estamos como subordinados, amanhã poderemos estar como comandando uma determinada tarefa. Mas que tanto em uma posição quanto em outra, nós possamos agir com muito amor, com muita dedicação, porque é uma maneira de nós progredirmos materialmente, porque dali dessa função nós vamos retirar a nossa remuneração, vamos progredir espiritualmente se nós agirmos com o coração,
se nós atuarmos com amor, se nós olharmos o nosso irmão com o olhar de que ele é próximo, ele está do nosso lado, nem acima, nem abaixo, não é? Então, meus queridos irmãos, esse é um texto que faz a gente pensar, não é? Porque num dos momentos ali, quando a gente está comandando ou sendo comandado, nós temos aí uma maneira de agir diferente. Isso pode nos remeter à lei de causa e efeito, né? Quando eu ajo de maneira impensada, errada, né? Num próximo momento eu vou perder a minha autoridade e vou trabalhar como subordinado, e aí também eu vou sentir, de repente, porque posso pegar um chefe que também vai agir da mesma forma. Então, nós vamos sentir em nós a atuação mal feita de outras épocas ou de outras encarnações. Então, meus queridos irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje, não é? Num capítulo interessante que nos pede, né? Sejam perfeitos. E que a gente sabe que é muito difícil e que a nossa caminhada é longa para atingirmos essa perfeição, mas que não é impossível, é um grande desafio e que a gente vai conseguir chegar lá. Muito obrigado pela atenção. Agora nós vamos passar para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamento vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site